Que o PT não gosta do Eduardo Bolsonaro, a gente já sabia disso. E a gente sabe também que já está atrás do Eduardo Bolsonaro há muito tempo. Ele foi embora, ficou ali nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que com essa reviravolta que houve agora, que o Trump declarou apoio ao Jair Messias Bolsonaro abertamente, a perseguição contra o Eduardo Bolsonaro vai ser muito maior. Vou trazer essas notícias para vocês aqui hoje. A Janja parece que está querendo ficar crente. A Janja parece que quer ser evangélica, se aproximando dos evangélicos. Vou falar também sobre isso aqui hoje. E o Lula dobra a aposta. E se o Trump, no dia 1º, sancionar o Brasil mesmo ali com tarifaço de 50%, o Lula vai reagir. E os economistas já estão começando a falar o que pode acontecer. Nós vamos falar sobre esses assuntos aqui hoje. E para você que não me conhece ainda, chegou agora, meu nome é Denis Gonçalves, sou de direita, conservador, sempre estou trazendo aqui para vocês os assuntos da política e geopolítica, deixando vocês a par do que está acontecendo no Brasil e abrindo os olhos das pessoas do que está acontecendo e o que o governo do PT tem feito e destruindo a nossa economia. Será que pode vir um impeachment por aí? Sei não, hein? Vamos lá, para você, agora eu vou pedir. Olha só, eu preciso pedir para você, eu vou chegar bem pertinho aqui para me pedir, para que você se inscreva no canal, para que você curta, compartilhe com aquele petista ou com o seu amigo bolsonarista para que os canais de direita ganhem forças e deixe o seu comentário. É muito importante que você deixe o seu comentário. Denis, mas por que você pede para a gente fazer isso? Para que o canal fortaleça, o YouTube entenda que o nosso assunto está sendo relevante, o nosso canal tem feito a diferença na vida das pessoas, mostrando a verdade, e o YouTube entregue para mais pessoas. Só por isso que eu peço para você. Sem enrolação, vamos para a primeira matéria de hoje, que é sobre o Eduardo Bolsonaro. E eu vou citar a fonte para vocês. É a Revista Oeste. Então tomem cuidado com as pessoas que vocês estão assistindo, se estão buscando as notícias em fontes confiáveis ou se estão criando fake news. Não, aqui a gente fala a verdade e canais que realmente são fontes confiáveis. Olha só, matéria, Revista Oeste, né, que diz o seguinte: PT quer que Conselho de Ética casse o mandato de Eduardo Bolsonaro. A gente já sabia que isso ia acontecer, né? A gente já sabia que isso ia acontecer. E a matéria da Revista Oeste diz o seguinte: quem escreveu a reportagem foi a Yasmin Alencar. O Partido dos Trabalhadores protocolou nesta quinta-feira, 10, uma petição complementar ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. No documento, a legenda solicitou a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, do PL. Para os petistas, ele cometeu uma afronta direta à soberania nacional, ao atuar fora do país e tentar convencer autoridades dos Estados Unidos a adotarem sanções econômicas contra o Brasil. A nova petição recebeu a assinatura de Lindbergh Farias, é lógico, né? Teria que ser dele, e do senhor Humberto Costa, é outro, né? Ambos apontaram que Eduardo Bolsonaro e o comentarista Paulo Figueiredo estão também na cola do Paulo Figueiredo. Mantiveram reuniões com representantes do governo norte-americanos. Essas conversas teriam motivado o anúncio feito por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que fixou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados. E aí? O que vocês me falam? Eu acho que isso ia acontecer. Porque realmente o Eduardo Bolsonaro foi lá, mostrou para os Estados Unidos e para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. E eles queriam que ele ficasse aqui para ser caçado, para que mais um perseguido e preso. Eles queriam que ficassem calados. Mas não é só por conta do Eduardo Bolsonaro. O Donald Trump, o estupim para o Donald Trump, queria taxar o Brasil. Não só o Brasil, hein? O Canadá também foi taxado agora em 35%. São 20 e poucos países que estão sendo taxados. Então não adianta o Lula querer fazer um vitimismo aqui e falar que o Brasil está sendo perseguido pelos Estados Unidos, que não é só o Brasil. São vários países que os Estados Unidos está querendo adequar. E será que o Lula vai ter essa conversa, vai baixar a bola, vai ter uma conversa para resolver com diálogo, para que nós brasileiros aqui não
não, que a gente não venha pagar a conta, porque os políticos não vão pagar a conta. Quem vai pagar a conta é eu e você. É eu e você. E quando eu disse para vocês que a Janja tá querendo ficar crente, querendo se aproximar dos evangélicos, não é brincadeira. Vou mostrar para vocês aqui a matéria também do Pleno News. Olha só. Matéria do Pleno News. É notícia. Tentando aproximação, Janja planeja encontros com evangélicas pelo Brasil. Sempre foi assim, né, gente? Vai se aproximando a época das políticas. Falta um ano e pouco aí para política, né? Uma média de quase um ano e meio aí para política ainda. Já está se aproximando. O governo Lula já está lá há 2 anos e meio e a gente não viu grandes coisas sendo feitas pelo governo. E começam a atacar para todos os lados. Começam também a se aproximar dos evangélicos. E muitos evangélicos nessas horas aí acabam indo para o lado do PT. Mesmo as ideologias do PT sendo totalmente contrárias ao que os evangélicos acreditam, né? Todas essas coisas que vocês sabem. Eu não vou falar nem daquela questão das criancinhas, não vou falar das outras questões, mas você que é um bom entendedor, você entendeu que as ideologias deles vão contra os evangélicos. É a distorção da família, destruir a família, para que o governo atual e o PT tenham a grande maioria. Porque o grande inimigo, foi dito pelo Lula, o grande inimigo do PT são as famílias tradicionais. Ele falou que isso é arcaico, que isso é antigo, é ultrapassado. E isso foi falas do Lula. Em um próximo editorial posso falar aqui. Então, a Janja já está se aproximando das evangélicas. E aí, você acha que vai dar certo? Eu acredito que ela vai se aproximar de muitas pessoas vão aderir ao PT, sim. Infelizmente, a gente tem visto aí o meio evangélico se vendendo por muito pouco. É o que eu posso dizer para vocês aqui. Se vendem por pouco. Mas chegará um dia que terão que prestar contas, é o que eu acredito. Mais uma matéria que eu vou colocar para vocês aqui agora, que eu acho bem interessante também, é sobre as tarifas. As tarifas. E o Brasil fala que vai retaliar. O Brasil diz que vai retaliar. Eu vou trazer para vocês uma matéria da CNN Money, que diz o seguinte: retaliação do Brasil aos Estados Unidos pode afetar dólar, inflação e bolsa. Será que o Lula está preocupado com isso? Eu acho que não, hein? Porque o Lula está dobrando a aposta. Eu não sei se o Lula vai ter a capacidade, vai ter o bom senso de sentar, tentar resolver isso numa boa com o Trump, porque são dois bicudos. A gente sabe que o Trump, ele quer o melhor para o país dele ali e ele vai para cima. E se a gente aqui não tentar fazer um acordo, nós não temos a força que eles têm ali nos Estados Unidos. Estados Unidos, o poder de compra. Um país mais rico, com a população mais rica, aguenta mais tempo tarifas. Nós aqui não aguentamos. E a matéria do CNN Money diz o seguinte: retaliação do Brasil aos Estados Unidos pode afetar dólar, inflação e bolsa. E diz assim: queda da bolsa, volatilidade do dólar e alta da inflação. Este é o cenário apontado por economistas ouvidos pela CNN. Caso o governo do Brasil decida retaliar as taxações de 50% anunciadas por Donald Trump aos produtos importados brasileiros. Uma decisão seria uma resposta à taxação de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, anunciada por Trump na quarta-feira. O sobrepreço passa a valer no dia 1º de agosto. Por outro lado, a decisão do chefe da Casa Branca pode influenciar o Brasil a direcionar suas exportações para outros mercados, como China e União Europeia. A gente sabe que com a China está tudo bem, né? O país ditador está bem alinhado com Lula. Portanto, outro lado, a decisão chefe da Casa Branca pode influenciar o Brasil a direcionar suas exportações para outros mercados, como China e União Europeia. Repetindo. Segundo Pedro Moreira, sócio da ONU Investimentos, um dos primeiros impactos, caso o Brasil reaja aos Estados Unidos, seria a alta dos produtos de tecnologia com alto valor agregado,
vendidos aos consumidores brasileiros pelo varejo e utilizados pela indústria e pelo setor de serviços local. Na mesma linha, o economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto, analisa que a sobretaxa sobre importações americanas levaria a maior volatilidade da taxa de câmbio. O provável impacto sobre a produção, seja pelo agronegócio, pela indústria de transformação, também pode afetar as condições de oferta e, assim, o emprego domesticamente, caso persistam os níveis de tarifas propostos, os efeitos podem ser bastante significativos, explica Salto. Ou seja, a gente vai ser prejudicado. E a gente não tem o poder de compra como os Estados Unidos, a gente não tem dinheiro em caixa, às vezes a gente não tem economias guardadas, porque o brasileiro, ele vive, não tem primeiramente educação financeira e também vive no limite, porque os salários são baixos, então vive bem no limite mesmo. Então a gente sabe que nós seremos os mais prejudicados por essas sanções dos Estados Unidos. Não sou de acordo com sanções nenhuma, não bato palmas para o Trump por conta disso, mas a gente sabe que toda ação tem uma reação. O judiciário provocou isso. O Lula tem provocado isso, porque com as declarações do Lula, quando leva uma alfinetadazinha do Trump, aí vem com toda essa soberania do Brasil, que fala que o Brasil é soberano, e grita muito alto para o Trump. E o Trump vem dar resposta. E quem paga é o povo. Então, na minha humilde opinião, falta sabedoria do Lula para negociar, para sentar com outras nações que não é da mesma ideologia. A gente sabe que a ideologia da esquerda, eles estão mais alinhados aos ditadores. E as ditaduras, né, são bem fortes e vai chegando. E aqui, quando se fala de democracia demais, a gente vê que a democracia está saindo pelos dedos como areia. A gente tem visto isso aqui no Brasil. Você concorda comigo? Que fala-se demais em democracia, mas a democracia está se esvairindo pelos dedos? O que é que o judiciário tem feito no Brasil? Com quem que o Lula tem se alinhado? São com as democracias? Acho que não. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Desiste não, continue. Vamos continuar firmes aqui pelo Brasil, pela luta pelo Brasil, para um Brasil melhor, salários melhores, que nós possamos crescer muito essa nação. Mas sem o PT, que com o PT não dá.